Olá, meus irmãos, é uma honra, é um prazer, é uma satisfação estar mais uma vez aqui reunido com vocês no canal Jailson HMTV para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra que nós temos aqui diariamente aqui no nosso canal. Toda quarta e todo domingo nós estamos postando um vídeo novo aqui no canal Jailson HMTV, trazendo a mensagem da hora para todos vocês, tá bom? E sempre como a gente faz no começo, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para nos ajudar, para que o nosso canal possa alcançar outras pessoas que necessitam de ouvir a mensagem da hora, que precisam de ouvir essas coisas, porque eles estão apenas necessitando disso. Então, você se inscreva no nosso canal e não se esqueça de dar o like, que o like é muito importante para ajudar o nosso canal, para que o algoritmo do YouTube reconheça que o nosso conteúdo é de necessário para as pessoas. Muito bem, vamos abrir as escrituras no Evangelho de João, capítulo 10, vamos ler versículo 25 até o versículo 29 do Evangelho de João, para nós trazermos aqui o nosso tema de hoje. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25 ao 29, diz assim as escrituras. Respondendo Jesus, já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Versos 26. Mas vós não credes, porque não são das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Verso 27. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e eu reconheço, e elas me seguem. Versículo 28. E dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versos 29. Meu Pai, que nos deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus abra o nosso entendimento, para que nós viemos entender a mensagem de Deus para a hora que vivemos. Baseado na escritura do Evangelho de João, capítulo 25, até o versículo, capítulo 10, do versículo 25 ao 29, o nosso assunto hoje é a besta e o rapto. A besta e o rapto. Aí você faz uma pergunta, irmão Jailson, o que tem a ver a besta com o rapto? E aí? O que é que vocês veem sobre isso? Então o nosso tema é esse aqui, ó. Esse é o nosso tema da nossa palestra de hoje. A besta e o rapto. Irmão, eu vou ler aqui algumas declarações feitas pelo profeta de Deus, o sétimo anjo, o irmão William Branham. E essas declarações que ele faz, isso vai mostrar a noiva de Cristo. E quando eu falo noiva, eu me refiro à esposa, porque já houve o casamento. Agora, claro, que tem aqueles ainda que estão no processo, ainda estão noiva ainda tem, alguns são da igreja, outros ainda são noiva, mas o casamento já aconteceu. E essas declarações que eu vou ler, que o profeta nos deixou, ele mostra o posicionamento da noiva de Cristo. Aonde ela deve estar posicionada na hora que estamos vivendo. Irmão, essas declarações deixadas pelo profeta de Deus nos traz esse entendimento, nos mostra qual é a posição da esposa de Cristo hoje, na hora e na dispensação que nós estamos vivendo. Então, vamos ler essas declarações que são muito importantes, porque essas declarações vai te guiar, vai te mostrar qual é o lugar, qual é a posição que você, que faz parte da esposa de Cristo, que faz parte da noiva de Cristo, deve estar nessa hora que estamos vivendo. Muito bem. Vamos começar com o livro dos selos. O livro dos selos. Aqui
tem declarações muito importantes feitas pelo profeta de Deus, o sétimo anjo, o nosso amado irmão William Marlon Branham. Essas declarações nos ensinam qual é o posicionamento da noiva de Cristo nessa hora que estamos vivendo, nessa dispensação que estamos vivendo agora. Vamos lá. Livro dos Selos. Vamos tomar a página 277 do Livro dos Selos. 277. Onde tem algumas declarações que foi feita pelo profeta, que você, que faz parte da noiva de Cristo, que faz parte da esposa de Cristo, deve saber, porque essas declarações te posicionam, irmão, no lugar certo. E você passa a reconhecer os acontecimentos que estão acontecendo. E quando eu digo que estão acontecendo, não é porque está acontecendo agora. Aconteceu no tempo do profeta de Deus e nós estamos sendo beneficiados por esses acontecimentos. Porque o irmão Branham nos ensina algo muito importante. Ele diz que as pessoas louvam a Deus porque o que ele fez. E as pessoas louvam a Deus pelo que ele vai fazer. Mas essas pessoas que louvam a Deus pelo que ele fez e por que ele vai fazer, essas mesmas pessoas ignoram o que Deus está fazendo. Mas o que Deus está fazendo não é agora, no ano 2025. Não é agora, no nosso século 21, não. Foi o que ele fez no século 20, quando o sétimo anjo estava cumprindo o Apocalipse 10:7. Hoje, nós estamos sendo beneficiados por aquilo que aconteceu no ministério do sétimo anjo. E a esposa de Cristo, tendo essa revelação, tendo esse entendimento, ela conhece a sua posição. Olha aqui, página 277 do Livro dos Selos, parágrafo 182 ao 183. E saiba que o nosso tema hoje é a besta e o rapto. Veja o que aqui o profeta de Deus diz. Agora, verificamos aqui que este Satanás, após ter sido expulso do céu, isso aqui é Apocalipse 12, encarna na besta. Na besta. E agora? Ele é uma besta, anticristo, falso profeta, e agora é besta. Então você veja o trabalho do diabo durante as eras, como anticristo, como falso profeta, quando o primeiro papa recebeu a coroa, isso lá já na terceira era. E agora a besta. E agora ele é uma besta, anticristo, falso profeta e agora a besta. E recebeu o nome de morte. Recebeu o nome de morte. Isso aqui, irmão, é a sua quarta etapa. O cavaleiro amarelo. E tem o nome de morte. E o inferno segue plenamente Satanás em seu trono. Ó, que coisa! Na terra ele é representante. Ele, Satanás, é representante na terra. Olha o que o profeta disse. Na terra, ele é Satanás, representante na terra. Visto agora, ele é a cabeça do reino do mundo, exatamente os mesmos reinos que ele ofereceu ao Senhor Jesus em Mateus capítulo 4. Satanás agora torna-se um rei pleno. Não é que ele vai ser, ele já é hoje um rei pleno. Irmão, eu vou fazer aqui umas declarações, e eu sei que muitas pessoas não vão crer nessas minhas declarações, mas está tudo na mensagem. É só você estudar. É só você fazer uma análise daquilo que o profeta ensinou nas mensagens, você vai ver. Quando o sétimo anjo, o último profeta de Deus, estava na terra, o último profeta do diabo também estava na terra. Quando o último profeta de Deus estava na terra e Cristo estava encarnado nele, o último profeta do diabo estava na terra e o diabo também estava encarnado e ele já era besta.
Olha aqui que o profeta diz. Preste atenção, vamos lá, vamos adiante. 182, 183. Agora, isso acontece mais tarde. Claro, que tem algumas coisas que ainda vai acontecer mais tarde. Mas veja só, preste bem atenção. Ele é falso profeta agora. Ele tornou-se a besta. Ele tornará a besta após algum tempo. Quando não cumprir seu concerto com os judeus. Isso aqui nós sabemos que isso ainda vai se cumprir ainda com esse concerto com o judeu. Mas vamos adiante, que o profeta está dizendo. Você sabe muito bem. Note agora. Será dado um coração de besta. Nesse tempo. Nesse tempo. Agora, esse tempo não é nosso tempo. É no tempo do profeta. E Satanás vai se encarnar. Assim como Cristo se encarnou no sétimo anjo, o diabo se encarnou também no seu profeta. E esse profeta que o diabo se encarnou, e ele virou a besta, era o seu último profeta na terra. Olha, deixa eu dizer algo aqui, irmão, mas eu fico assim pensando, alguns pastores da mensagem, esses pastores dinossauros, esses homens que dizem que eles é a continuidade da mensagem do sétimo anjo, não sei o que, eles dizem que estão dando a segunda cavalgada, eles ficam fazendo conta, sabe, para ver quem vai ser a besta, o homem que o diabo vai se encarnar nele, que é o Papa Francisco, que é o Papa fulano, é o Papa cicrano, sei, mas isso já aconteceu, irmão. O último homem, o último Papa que o diabo estava profetizado que ele ia se encarnar, isso aconteceu no tempo do sétimo anjo. Irmão, que você for fazer uma busca na internet mesmo, entre no Google e faça essa pergunta: quem foi o último Papa coroado? Porque quando a Igreja Católica começou, irmão, os papas eles recebiam uma coroa. É por isso que quando o irmão Brana foi lá nos anos 60, lá em Roma, ele viu uma coroa tríplice do Papa lá na vitrine. Porque quando a Igreja Católica começou, todos os papas eram considerados como rei. Era chamado rei clerical, que era, eles dominavam tanto a parte política como a parte religiosa. E eles recebiam uma coroa. E o último papa a receber uma coroa foi João VI. E nesse tempo, meu Deus, nesse tempo que o Papa João VI, ele é o último Papa a ser coroado como rei. Nesse tempo, o sétimo anjo estava pregando a revelação dos selos. Será que você entende isso que eu estou dizendo, meus irmãos? Será que vocês verem isso, pastores da mensagem, esses pastores da abertura da palavra que fica fazendo conta de matemática, dizendo, ó, quem vai ser a besta que vai ser encarnada? Não, irmão, isso já aconteceu. O último Papa coroado já passou. E o irmão Brana disse no livro da expulsão da terra que quando ele visitou Jerusalém, houve um eclipse total. E ele produziu a abertura do sexto selo. Como eu já tenho vídeo aqui no meu canal, que o sexto selo está dividido em duas partes. A primeira parte do sexto selo já foi aberto, já foi cumprido. A primeira parte do sexto selo já se cumpriu. E quem foi que produziu isso? O Papa João VI, João VI não, Paulo VI, o Papa Paulo VI, que eu falei João VI, eu estou corrigindo, o Papa Paulo VI, o Paulo VI, você veja que ele tem o nome do primeiro mensageiro, mas o seu número é 6, o Paulo VI, ele foi o último Papa a ser coroado na Igreja Católica, ele foi o último Papa a seguir a hierarquia de rei. E nesse tempo, o sétimo anjo estava pregando os selos na terra. Então, num lado estava o falso profeta. E o diabo se encarnou nele. E no outro lado estava o verdadeiro profeta. E Cristo estava encarnado nele, cumprindo as escrituras. Meu Deus. Agora isso acontecerá mais tarde. Ele é falso profeta agora. Ele se tornará besta após algum tempo. Quando não cumprir seu concerto com o judeu. Você sabe muito bem. Note agora. Se datear o coração da besta nesse tempo. E Satanás vai se encarnar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Quando Satanás se encarna, e eu já creio que isso já aconteceu, quando o Papa
Paulo VI foi o último papa a ser coroado dentro da Igreja Católica. Aí ele diz assim, ó, nesse tempo, e Satanás vai se encarnar, porque quando a igreja subir, Satanás é banido. Está vendo? Está vendo? Está terminado. Então toda a sua astúcia está terminada. Está vendo agora? Enquanto? Olha o que aqui o profeta está dizendo aqui. Quando é que o diabo vai se encarnar? Quando a igreja for raptada. Aí você diz, mas irmão, já isso vai acontecer. Isso vai acontecer no futuro ainda. Então por isso que o povo, a maioria do povo da mensagem, irmão, está aí sem saber como saber se posicionar. Uns creem que o profeta tem de ressuscitar numa ressurreição isolada para revelar os selos, revelar os trovão, revelar não sei o quê, porque eles creem que ele morreu sem fazer isso. Outros creem que tem de vir outro profeta, que teve de vir outro profeta. E o povo da mensagem está numa confusão danada, sem saber o que fazer. Porque eles não conseguem ver o cumprimento das escrituras e entender a mensagem da hora. Irmão, o arrebatamento não está para frente. O arrebatamento já foi produzido lá atrás. Porque o arrebatamento tem 3 etapas. Revelação, dispensação e ida. O que está faltando acontecer é a última etapa do arrebatamento. Mas isso já foi produzido com a revelação dos selos. Com o cumprimento da vinda de Cristo, produziu o arrebatamento. Quando o profeta de Deus, o 7º anjo, foi arrebatado nos ares, ele cumpriu 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. E o resto da noiva, os membros da noiva, foi representado nisso. E isso produziu o arrebatamento, irmão. O arrebatamento já foi produzido. Ele falta agora é terminar a sua última etapa, que é tirada dessa dimensão para outra dimensão. Porque quando a igreja subir, Satanás é banido. Você veja aí. Quando é que ele encarna na besta? Veja que declaração, irmão. Olha aí. E quando foi que isso aconteceu? Lá atrás, nos anos 63. Lá no século 20. Irmão, no mês de dezembro, no mês de setembro, no mês 9 de 1962 até 1963 aconteceu lá no Vaticano o Concílio do Vaticano II. Aconteceu foi de 1962 até 1965. Começou no mês 9 e terminou lá pro mês de dezembro de 65. O Concílio Vaticano II. Muitos pastores, David Pressley, Oral Robertson, Billy Graham, muita gente, muitos pastores pentecostais foram para esse concílio. E sabe quem era o Papa? O Papa era o último rei da Igreja Católica, o Paulo VI, o último Papa coroado. Porque depois dele não houve mais coroamento para Papa. E ele morreu em 1978. E o profeta profetizou que em 1977 o sistema do mundo seria destruído, seria acabado e o milênio seria introduzido. E isso já cumpriu, irmão. E sabia que uma das coisas que foram faladas lá nesse Concílio do Vaticano II, lá em Roma, enquanto estavam acontecendo o Concílio Vaticano, no outro lado, nos Estados Unidos, o 7º selo estava sendo revelado pelo profeta. O falso profeta, o último falso profeta, estava com a reunião com todos os líderes, tanto do budismo, sabe, do judaísmo, alguns do judaísmo, alguns do protestantismo, estava lá reunido. Enquanto lá nos Estados Unidos, lá no Tabernáculo Branham, em Jonesville, Indiana, Cristo estava abrindo um livro selado com 7 selos.
através do seu profeta verdadeiro, do sétimo anjo. Veja, o diabo encarnado no seu falso profeta e Cristo encarnado no seu verdadeiro profeta. E uma das pautas que foi discutida lá no Conselho do Vaticano II foi sobre o ministério do profeta. Muitos pastores não quiseram aceitar o irmão Branham mais na sua igreja. Tinha pastores que diziam para o irmão Branham, eu sei o que o senhor está falando é verdade, mas eu não posso aceitar o senhor no meu púlpito por causa da minha igreja, senão eu vou ser expulso, eu vou perder meu cartão de companheirismo, eu vou perder meus benefícios. Foi uma das coisas que foi tratada lá no Concílio do Vaticano II, que começou no mês 9 de 1962 e terminou em 65. Estavam os dois profetas, os dois últimos profetas na terra nesse tempo. O falso profeta, que era Paulo VI, e o verdadeiro profeta, que era William Marlon Branham. Os dois estavam juntos. O diabo encarnado no seu profeta e Cristo encarnado no seu profeta. E isso, irmão, produziu o rapto da noiva. Meu Deus. Só Deus para nos ajudar, irmão. Só Deus para nos confortar nesse tempo. E por isso que as coisas estão piorando, por isso que as coisas estão do jeito que tá, irmão. Sabe? Por isso que as coisas estão aí, estão destruídas, a religião acabou-se, a política acabou-se, o mundo natural está acabado, tudo está destruído. Porque as coisas estão acabando tudo, irmão. As taças estão sendo derramadas aí, tanto na esfera espiritual como na esfera natural, porque tudo está cumprido, irmão, de acordo com Apocalipse 10. Apocalipse 10 é a chave do cumprimento das escrituras do dia. Aí você diz, irmão Jailson, o senhor não crê que tem coisa ainda para acontecer? Claro, mas precisamos viver o tempo que nós estamos vivendo, irmão. Vamos continuar com algumas declarações do profeta. Antes disso, vamos ler uma escritura. 2 Tessalonicenses. Para nós continuarmos aqui com o nosso assunto, a besta e o rapto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 8. Veja o que aqui o primeiro mensageiro, o apóstolo Paulo, fala. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Aí eu te pergunto, irmão, apostasia, ela vai vir ou ela já veio? Ela está aí. A era de Laodiceia virou uma apostasia. Hoje muitos pastores dessa mensagem estão na apostasia, eles acham que não, eles estão na apostasia. Veja o nosso pastor aqui, o pastor presidente aqui do nosso estado. Veja a apostasia, que ele está numa apostasia. Veja os homens aí, pastores com 3, 4, 5 casamentos. Veja a condição, eu estou falando dos pastores da mensagem, irmão. Eu não estou falando do assembleiano, não, nem do batista, eu estou falando desses pastores que dizem que crê na mensagem, com não sei quantos casamentos. Mas para eles estão normal. Isso mostra que a apostasia já veio. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A apostasia não está para o futuro, ela já está aqui atrás. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem, irmão, já se manifestou. Que foi o Papa Paulo VI. Ele foi o último. Aí você, peraí, irmão Jesus, que esse homem já se manifestou, e agora? Vamos ver o que é que o profeta vai falar sobre isso depois. Vamos lá. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se põe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assenta como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Veja que essas coisas não estão acontecendo, irmão. Isso não é só o catolicismo, não. Isso é o protestantismo, é pastor da mensagem. Porque isso aqui se cumpre numa esfera espiritual, irmão. Não vos lembrais do que essas coisas vos disse, quando antes estavam convosco?
Agora, vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto. Paulo estava profetizando de algo que hoje já virou história. Vamos voltar para a mensagem do profeta, para ver o que é que ele fala sobre essas coisas tremendas, irmão. Vamos voltar para o livro dos selos, página 320 do livro dos selos. E preste atenção que o nosso tema é a besta e o rapto. E o rapto já foi produzido porque a besta já recebeu a encarnação do diabo. A última besta já apareceu na terra. Olha aqui, página 320 do livro dos selos. Eu sei, irmão, que muitos irmãos da mensagem vão dizer: não, irmão Jair, isso ainda vai acontecer. Então espere, irmão. Espere acontecer. Mas o profeta diz outra coisa. Ele ensina outra coisa. Página 320 do livro dos selos. Vamos lá. 320 do livro dos selos. Vamos aqui para o parágrafo 118 ao 119 do livro dos selos, na página 320. Olha o que aqui o profeta diz. 118 ao 119. Ele enviou 4. Isso aqui ele está explicando Apocalipse 6. Ele enviou 4. Deus enviou seus 4. Então o anticristo termina, porque ele enviou o leão, o boi, o homem e a águia. Deus enviou seus 4. Então o anticristo termina. Por que termina o anticristo? Porque o último homem, o homem da perdição, o filho da perdição, foi o Papa Paulo VI. O último coroado. Porque depois dele, os outros papas não receberam mais coroa, ele foi o último. Deus envia seus 4. Então o anticristo termina. E as eras da igreja terminaram. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo? Com a coroação do último, as eras da igreja terminaram também. Nesse tempo, que tempo? No tempo do profeta, lá nos anos 63, em 1963. Ele enviou 4, Deus enviou seus 4. Então, o anticristo termina. E as eras da igreja terminaram também. Nesse tempo, observe agora, realmente bom. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo? Que o filho da perdição, o homem do pecado, já foi manifestado. Ele já manifestou, e ninguém se de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se manifestou já cumpriu. Irmão Jailson, mas o que vai acontecer agora? Porque dizem que vai ter uma perseguição. Vamos ver o que é que o profeta fala. Deixa eu repetir isso mais uma vez. Parágrafo 118 ao 119 do livro dos selos, página 320. Ele enviou 4. Deus enviou seus 4. Então o anticristo termina. E as eras da igreja terminaram também. Nesse tempo, observe agora, isso é realmente bom. Vamos continuar aqui com o profeta. Vamos para a página 325. Página 325. Vamos para aqui a página 316. Vamos aqui, voltar aqui a página 316, que tem algo aqui interessante. Tem algo isso aqui interessante. Página 316 do livro dos selos. Isso aqui é profundo. Parágrafo 87. 316, parágrafo 87. Diz assim, ó aqui. 87. Olha aqui, olha o que é que o profeta ensina. Mas a razão que
ele o revela da maneira que eu entendo, é por causa do mistério do livro da redenção. O livro da redenção. O livro de Apocalipse 10, quando ele desce aberto. No que diz respeito ao anticristo se revelar. E ao tempo, e ao mesmo tempo, olha aqui, ó, deixa eu repetir isso aqui, que isso aqui é tremendo, irmão. Veja quando é que o homem do pecado, o filho da perdição se manifesta. Mas a razão porque ele, o revela é da maneira que eu entendo, é por causa do mistério do livro da redenção, no que diz respeito ao anticristo se revelar. E ao mesmo tempo, a igreja já partiu. Quando o anticristo, o filho da perdição, o último é coroado, a igreja é arrebatada, ela parte. Agora esse arrebatamento, irmão, não é literalmente, literal. Ela é arrebatada para a sua posição, para a dispensação que ela está vivendo hoje. Porque o arrebatamento está em etapas. Como eu já expliquei isso aqui várias vezes. E ao mesmo tempo, a igreja já partiu. E essas coisas nem mesmo acontecem na era da igreja, de modo nenhum. Isso mesmo. Elas estão fora da era da igreja. A igreja absolutamente está arrebatada nesse tempo. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e não retorna até que volte com seu rei no capítulo 19. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí? Então, o homem da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição, quando ele fosse revelado, quando ele fosse manifestado, o rapto seria produzido. E isso, irmão, não está para frente, isso está para trás. Vamos para página 325 agora. 325 do livro dos selos. Página 325, parágrafo 161. Do livro dos selos, da página 325, o profeta diz: dá a um homem sabedoria de entendimento que a coisa está errada. Isso não é o sangue de Jesus Cristo. E isso não é o corpo de Jesus Cristo. Isso representa o corpo. Mas vamos ver aqui. É o 162 do livro dos selos. Página 325. O profeta diz: isso ainda é uma grande polêmica entre católicos e protestantes agora. Quer dizer, agora não é mais protestante, agora é o povo da mensagem. Isso é uma grande polêmica. Muitos vão ficar duvidando do que eu estou falando. Não, irmão Jesus, não é assim não. O senhor está interpretando errado. Não, eu estou lendo as mensagens. Eu estou lendo o profeta, estou lendo a Bíblia. Isso ainda é uma grande polêmica entre católico e protestante agora. Essa é a única coisa sobre a qual vocês não conseguem chegar a um acordo agora mesmo. Sobre tudo mais, eles conseguem chegar a um acordo. Exceto isso. Antes nesses concílios que estão tendo. Tá vendo aí? O concílio do Vaticano II já estava acontecendo no tempo do profeta. E o concílio começou antes, em 1962, no mês 9. Foi até 65. Exceto isso, nesses concílios que estão tendo, note agora, mas eles não conseguem chegar a um acordo sobre isso. Irmão Brana bate no público 3 vezes. Está vendo? Você veja que num lado, Deus, Cristo, revelando os selos. E no outro lado, o diabo, junto com o filho da perdição, o homem do pecado, estava enganando muita gente. E um dos propósitos que foi falado lá nesse concílio: não aceite o irmão Brana nas suas igrejas. Por isso que quando o profeta veio depois, você pode pegar ali, de 63 em diante, que o profeta
Ninguém mais chamava ele para pregar nas outras igrejas. Porque isso foi falado lá no concílio. E o pastor que desobedecesse seria excomungado, perderia seus benefícios. Vamos continuar aqui com o profeta. O tema é a besta e o rapto. Agora vamos para a página 326 aos parágrafos 170. Preste atenção nesse parágrafo aqui. Esse parágrafo explica tudo. Porque, mas irmão Jailson, então que o homem do pecado já se manifestou e o diabo já se encarnou nele, então e agora? Como é que, o que vai acontecer lá para frente? Veja o que é que o profeta diz. Parágrafo 170, página 326 do livro dos selos. O profeta diz: aí está, lá vai ele, de volta novamente. Não vê porque os sistemas organizacionais estão errados? Olha, preste bem atenção, vou ler novamente, com mais calma para você entender. Aí está, lá vai eles, de volta novamente. Não vê porque que os sistemas organizacionais estão errados? Quem criou isso? Foi Deus? Quem criou os sistemas organizacionais? Foi Deus? Foram os apóstolos? A Igreja Católica Romana que criou. Tá vendo? Nem foi Deus e nem foi os apóstolos que criou esse sistema denominacional, mas foi a Igreja Católica que os criou. E o irmão Branham diz: agora, qualquer historiador diga diferente. Não se encontra. Eles dizem que são a igreja mãe. E são. Mas eles organizaram a coisa e estabeleceram um sistema com um homem como cabeça durante as eras, irmão. O homem, um papa como cabeça, como rei. E o último foi o Papa Paulo VI. O último. Aí o irmão Branham diz: agora, qualquer historiador diga diferente, não se encontra. Eles dizem que são a igreja mãe, e são. Mas eles organizaram a coisa e estabeleceram um sistema com um homem como cabeça. E nós não temos um homem como eles fizeram. Nós tomamos um concílio inteiro de homens. Os juntamos. Então realizamos e realmente temos uma confusão. Isso mesmo. De qualquer forma, como pode um concílio? Então agora não temos mais um homem só, irmão. Isso foi durante as eras, até o último se manifestar. E agora, o que nós temos? Nós temos um concílio, nós temos um ecumenismo, nós temos o nicolaísmo, nós temos agora um sistema nos dominando. E esse sistema que o diabo vai usar, ele já está usando já, irmão. Ele já está usando já. Deixa eu ler mais isso aqui é muito importante. Deixa eu ler mais uma vez, irmão, isso aqui. Agora. Aí está. Lá vai ele, de volta novamente. Não vê? Porque os sistemas organizacionais estão errados? Quem criou isso? Foi Deus? Foram os apóstolos? A Igreja Católica Romana criou. Agora, que qualquer historiador diga diferente, não se encontra. Eles dizem que são a igreja mãe, e são. Mas eles organizaram a coisa, estabeleceram um sistema com um homem como cabeça. E nós não temos um homem como eles fizeram. Nós tomamos um conselho inteiro de homens. Agora é o nicolaísmo, irmão. O diabo está usando agora o nicolaísmo, que não é apenas um homem mais. Isso foi durante as eras. Mas as eras acabou. As eras já se acabou. O último homem, o homem da perdição, já foi coroado, já terminou. A noiva, o rato já se produziu na noiva, a noiva já saiu na revelação. Agora não é mais um homem, agora é homens, é o sistema nicolaíta. Nós tomamos um conselho inteiro de homens e o juntamos. Então realmente temos uma confusão, isso mesmo. De qualquer forma, como pode um concílio? Aí está, irmão. Agora, durante as eras, era um homem
Mas agora é um concílio de homens. É o nicolaísmo agora. E o profeta diz que isso traz confusão. E é isso que o diabo está usando agora. Irmão, que você pegar a pregação de alguns pastores da mensagem, especialmente esse dinossauro, há uns 3, 4 anos atrás, ele dizia, olha, irmão, a vinda já aconteceu. E agora? Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão voltando atrás. Então, não, a vinda ainda vai acontecer. Veja aí, olha a confusão que está dando entre esses pregadores. Agora o povo não lê Bíblia, o povo não lê mensagem, então o povo não está nem aí. Mas eu estou aqui para abrir seus olhos, para te ajudar, irmão. Eu não estou aqui para tirar você da sua igreja. Eu estou aqui para te ajudar, para te mostrar o que é que o profeta falou sobre isso. Vamos adiante. Vamos ler mais uma escritura aqui. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, verso 17. De 2 Pedro. Vamos ver o que é que o apóstolo Pedro fala aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17. De 2 Pedro 3, 17. Olha o que Pedro diz. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejam juntamente arrebatados e descaia da vossa firmeza. Olha que Pedro está profetizando. Isso aqui, irmão, foi profetizado por Pedro. E quando termina a era da igreja, se cumpre hoje. Muitos homens, esses homens estão arrebatando gente. O diabo, com esses homens, que faz parte do nicolaísmo, viraram trono de Satanás, eles estão arrebatando gente, muita gente. E o que acontece com essas pessoas? Eles caem da vossa firmeza. Eles saem da promessa, irmão. É isso que o diabo está fazendo agora com esses homens, com esses nicolaítas. Ó, irmão, o pastor fulano de tal agora não é mais pastor, ele é agora o apóstolo, é o nosso apóstolo. E esse apóstolo, ele começa a fazer regra, não. O anjo do Brasil é fulano de tal. Aí eu te pergunto, o que é que esse anjo do Brasil fez? Qual o benefício ele trouxe para a mensagem? Não, agora o profeta é fulano de tal. Veja, irmão, tronos de Satanás. Durante 2000 anos o diabo vinha usando um homem. Agora ele está usando grupos de homem. Usando o nicolaísmo. Mas a noiva de Cristo já está sendo arrebatada. Através da revelação da hora. Através da palavra da hora. Vamos outra vez. Judas. Capítulo 1, verso 22 ao 23. Judas, capítulo 1, verso 22 ao 23. Veja o que é que Judas diz. Judas, capítulo 1, versos 23. Diz aqui, ó. Salvais alguns arrebatando-os do fogo. Salvais alguns arrebatando do fogo, tendo eles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada de carne. Essa mancha de carne, mas isso fala de religião. Religião. E Judas está dizendo que nós devemos arrebatar essas pessoas do fogo. E qual é esse fogo? A grande tribulação que vai vir aí, irmão. Depois, quando o rapto terminar a última etapa. Tá vendo aí? Vamos continuar com o profeta agora. Vamos continuar com o profeta. Nós já estamos quase perto de terminar, mas vamos continuar aqui com o profeta. Vamos pegar algumas mensagens aqui do profeta. Eu quero pegar a mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus. O único lugar de adoração provido por Deus. No dia 28 de novembro de 1965. Que você, irmão, estiver escutando no fundo aí uma musguinha, não se preocupe com isso não. Fique ligado na mensagem. O único lugar provido por Deus, do dia 28 de junho de 1965, do dia 28 de novembro de 65, o único lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 156. Olha o que é que o profeta diz, 156. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha aqui, olha o que o profeta diz sobre o arrebatamento. Lembre-se de como acabamos de estudar as 7 eras.
O mensageiro à igreja sempre vem exatamente na morte da outra era da igreja, sempre. A morte dos pentecostais produziu o quê? Quando Laodiceia terminou em 63, o que é que ela produziu? Produziu o arrebatamento da noiva. E quando isso foi produzido, irmão, o anticristo estava sendo revelado. O último falso profeta estava sendo revelado. O último rei estava sendo coroado. Está vendo? A morte de Lutero produziu Wesley. Está vendo? A morte de Wesley produziu os pentecostais. A morte dos pentecostais produz a mensagem agora. Oh, glória a Deus. E essa mensagem é que nos tira, irmão. É que nos tira desse lugar, dessa dispensação. Vamos continuar com o profeta. Vamos continuar com o profeta. Então estamos quase perto de terminar. Mensagem do arrebatamento. Do dia 4/12 de 1965. Você veja que o Concílio do Vaticano II ainda estava acontecendo lá em Roma ainda. Parágrafo 64 ao 65. 64 ao 65. Olha o que é que o profeta diz. Olha o que é que o profeta diz. Você sabia que está predito que a igreja protestante e a católica nos últimos dias estariam cegas? No tempo do profeta ele podia falar isso. Hoje eu já falo assim, ó, como eu digo. Você sabia que está predito que a igreja protestante, a igreja católica e os pastores da abertura da palavra, da mensagem, nos últimos dias estariam cegos? Irmão Jailson, irmão, não estou mentindo não, examine para você ver que a maioria desses pastores da abertura da palavra, eles formaram para eles um sistema e colocaram um homem para dominar. Ora, que você não concordar com eles, eles expulsam você do companheirismo deles. Isso é companheirismo? Isso é falso companheirismo. Eu fazia parte de um grupo aí de ministros, e aí eles colocaram um pastor como um apóstolo e colocaram um homem que já morreu há muito tempo como o anjo do Brasil, coisa que não está nem na mensagem. E porque eu não concordei, sabe o que eles falaram? Então sai, irmão, gente, sai da frente. Tá vendo aí? Tá vendo o que eles fazem? Hein? E querem ir no arrebatamento. Não, irmão, eles não vão no arrebatamento. Que eles continuam desse jeito. Você sabia que está predito que a igreja protestante e a católica nos últimos dias estariam cegas? A mesma coisa. As escrituras com Cristo do lado de fora. Meu Deus. Tentando entrar, como diz, rico sou e de nada tenho falta, e não sabeis que és miseráveis, pobre, desgraçada, nu e cego. Apocalipse 3, irmão. O que tem de pastor dessa mensagem, nessa condição, não é brincadeira. Está de volta a cegueira, pisando as coisas de Deus, como se isso não significasse nada para eles, zombando e caçoando disto. Foi isso que a Bíblia diz. Olha o 64, o 65 agora. Mas, agora tem um mas. Esse mas é importante. Mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí? Mas, para a igreja, a noiva, o artigo definido, o arrebatamento é uma revelação para ela. É revelado a ela que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo, estará esperando por essa revelação do arrebatamento. Oh, glória! Agora isso aconteceu, irmão. Muitos irmãos estão indo nesse arrebatamento, nesse momento, nesse instante? Meu Deus. União invisível da noiva de Cristo. Dia 25 de novembro de 1965, parágrafo 323. Olha aqui. Olha o que é que o profeta diz.
Isso aqui não é futuro. Essas coisas que eu estou falando aqui, irmão, isso ainda não vai acontecer, não. Isso já aconteceu lá atrás. Hoje nós somos beneficiados pelas coisas que estão acontecendo. Não se vão. Não se vão. Venham aqui e fiquem ao redor. Alguns de vocês, pessoas que realmente crêem que esta é a verdade, que estamos entrando a outra era. Olha aí, outra dispensação. Estamos entrando a era do rapto. Meu Deus. Estamos entrando a era do rapto. Vocês sabem? A igreja não pode ir em sua condição e não pode melhorar, deve piorar. Oh Deus! A igreja não pode ir e não vai, porque, olha, aqui é o que o profeta diz assim, olha o que ele diz, ó. A igreja não pode ir em sua condição. Qual é a condição da igreja? Apostasia, irmão. Se apostataram. O que tem pastores dessa mensagem na apostasia não é brincadeira. Não dá para contar nos dedos. A igreja não pode ir em sua condição e não pode melhorar. Olha aí, o profeta disse isso em 65, irmão. Veja aí, entre os pastores da mensagem, casaram 2, 3 vezes. Hein? E outras coisas mais, que a gente não sabe, que estão por debaixo dos panos escondidos. A igreja não pode ir em sua condição e não pode melhorar. Deve piorar. Quando sabe disso, digam amém. Tem que piorar e não pode ir assim. Tem que ser logo. Então, e está se movendo agora mesmo, amigo. Continue. O movimento continua para a noiva. A noiva tem movimento, mas a igreja não. O movimento dela é piorar cada vez mais. Essa é a verdade. Assim diz o Senhor. Mova-te agora, cristão consagrado. Que venham sinceramente vocês que desejam vir e oferecer uma oração com eles como seus irmãos. Tá vendo aí, irmão? Olha a condição da igreja e a condição da noiva. Meu Deus. E o profeta diz que vai piorar. Bom, o profeta nos ensinou uma coisa ele nos ensinou uma coisa muito importante. Ele disse que tem 3 coisas que derrubam o homem: fama, dinheiro e mulher. Mas isso, irmão, não acontece só na parte física, não. Sabe, no natural também acontece no espiritual. Pastores irmão, pastores, um homem só, dominando não sei quantas igrejas. Hein? Não sei quantas igrejas, com 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 50 igrejas. E interessante que é ele que domina. Pastores aí com mansões e mansões. Aí ele diz assim, olha, aquele que não traz o dízimo é ladrão, porque lá no livro de Malaquias diz, roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Em quem roubaremos? Nos dízimos e ofertas. Aí eles ficam, sabe... Meu Deus, eu não sou contra o dízimo não, irmão. Eu sou contra a maneira que esses pastores, esses pastores corruptos, esses pastores mafiosos dentro da mensagem usam o dízimo. O povo, aproveita que o povo não lê Bíblia nem mensagem. O profeta nos ensina que só devemos entregar nosso dízimo onde nós somos alimentados. Hein? E agora? Mas os irmãos não se preocupem em ler mensagem nem Bíblia, irmão. Tem irmão que me escuta e diz, não, irmão, Jesus, o senhor está certo. Mas aonde eu vou entregar meu dízimo, irmão? Aonde eu vou congregar? Veja, que o povo ainda precisa ter uma mudança de mente. Irmão, só Deus tem misericórdia de nós. Eu quero ler aqui esse último parágrafo aqui, irmão, na mensagem A Festa das Trombetas, para encerrar a minha palestra de hoje. A mensagem A Festa das Trombetas, que o profeta pregou no dia 19 de junho de 1964. Parágrafo 205. 205. Olha o que aqui o profeta diz. Agora,
Vocês estão vendo o que é a besta? Ele faz uma pergunta. Agora, vocês estão vendo o que é a besta? Não estão? E agora? O que é que os irmãos sabem? O que é a besta, irmão? O que é a besta? É um poder. É um poder. Poder eclesiástico. Em outras palavras, é um sistema. E isso está dentro da mensagem. Muitos pastores dessa mensagem estão dentro desse sistema nicolaíta. Estão com a marca da besta, irmão. Agora você está vendo o que é a besta? Não estão? É um poder. É um poder. É um poder eclesiástico. Jesus disse, serão tão parecidos com as coisas verdadeiras que enganaria os próprios eleitos se fosse possível. Mas ele prometeu ter algo aqui para nós nesse dia. Esse dia aqui não é nesse dia agora não, mano. Foi no dia do profeta. Mas você está sendo beneficiado agora. De quem ele está? Aí ele diz assim, ó. Que nós não seremos enganados. Isso é a palavra. E Cristo para manifestar para nós. Tá vendo? Cristo estava ali, irmão. Cristo. Enquanto o diabo estava encarnado no seu falso profeta, Cristo estava encarnado no profeta verdadeiro, no sétimo anjo, para cumprir as coisas. Irmão, que Deus nos ajude. Que Deus nos proteja. Eu não estou aqui querendo criticar ninguém. Eu não estou criticando aqui ninguém, irmão. Eu não estou aqui criticando igreja nenhuma. Eu não quero que você saia da sua igreja. Certo? Mas eu estou aqui para abrir seus olhos, irmão. Que as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz, como diz aqui na Paraíba. E nós estamos, tudo que nós pegamos, estamos olhando para o futuro, e as coisas acontecendo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Que Deus nos ajude, certo? É isso que eu peço. Eu não estou aqui para pedir seu dinheiro, não estou aqui para tirar você da sua igreja, mas estou aqui para te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe e, se Deus permitir, na quarta-feira, nós estamos de volta com todos vocês aqui mais uma vez, tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.